Olá, boa tarde. Como prometido, estamos aqui para esta live que promete muito pra gente hoje. Estamos felizes porque temos aqui hoje com a gente a Débora Barbosa. Ela que nos recebeu com tanto carinho, muito humilde, viu, gente? Uma menina de ouro, muito inteligente e que tem muita informação para nós hoje aqui nestes 55 minutos que nós vamos estar juntos aqui, tá bom? A Débora Barbosa, para você que não conhece, nascida em Francisco Beltrão, ali no Paraná, no Brasil. Com 15 anos ela saiu da casa dela, né? Enfim, sozinha, num intercâmbio no interior em 2011 e morando fora desde então. Hoje ela mora na Europa. Primeiro ela passou pelos Estados Unidos, aqui onde nós estamos, e onde se formou no ensino médio e depois na Inglaterra, onde mora, como a gente acabou de dizer, faz doutorado, ou terminou, ela vai dizer isso pra gente, de filosofia em política, com foco em propaganda britânica. Ela possui um canal no YouTube, se você não conhece, corre lá, já se inscreva, ativa o sininho e curta, compartilhe, porque vale a pena, tá? O YouTube é Débora G. Rodrigues, Barbosa. Rodrigues não, Barbosa. Débora G. Barbosa, tá bom? E ela também possui aulas, né, de estudos online. E tem um canal no Patreon, acho que é assim que fala. Eu vim conhecer, no caso, essa rede social, enfim, através da própria Débora. E também, além de redes sociais, né, que ela tem aí, você pode procurar por Débora G. Barbosa, tá? A Débora é autora de 3 livros, e um sobre idiomas, outro sobre espionagem no setor privado, e o último sobre como morar no exterior para brasileiros. Então, vamos lá, diretamente com a Débora Barbosa, lá na Europa. Boa noite, Débora. Suas considerações iniciais. Boa noite. Bom te receber aqui na Gostei. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aí. E é isso, né? Estamos aqui para divulgar informação, quanto mais longe, melhor. Quando eu te achei na internet, porque como antes a gente já estava conversando um pouquinho, da gente começar a live, eu falei assim, eu preciso ouvir. Eu tenho um filho no Canadá e ele se chama Jonathan e ele também é fissurado nessas informações. E foi até por conta dele que eu passei em 2012 a ficar ligado, né, nas coisas que estão acontecendo também ao nosso redor. Como eu disse para você no e-mail, eu sou bispo e capelão, então sempre trabalhei nessa área espiritual, mas eu sempre tive em minha mente que tinha que ficar ligado por conta das profecias no que tudo está acontecendo ao nosso redor, para instruir as pessoas que a gente, no caso, conhece, e na época eu ministrava para uma igreja bem grande. Hoje eu sou bispo, mas não estou bispando, né? Maneira de falar, não estou ativo, mas continuo fazendo o meu trabalho na questão de evangelismo, inclusive agora aqui para trazer informação. Nós estamos aqui, quero dizer para os telespectadores, internautas, enfim, os que estão nos ouvindo, que a gente está aqui para informar, não é para trazer medo e nem assim dizer que somos, né, a voz da verdade, mas estamos ali seguindo os passos de um sistema que existe, que é verdadeiro e que, pelo andar da carruagem, os sinais estão aí ficando muito claros. O que era teoria da conspiração, nada melhor para falar sobre isso que a Débora que está aqui com a gente, está se tornando realidade, né, Débora? Exatamente, a gente está vivendo um momento nunca visto na história humana, que não pode nem ser comparado com outros eventos como a Grande Depressão de 1929. Assim, é uma situação única, realmente única, e a gente não tem nem noção de como tudo isso a gente vai ver uns anos do que está acontecendo agora. Não tem noção de como tudo isso vai finalizar. Bom, falando da Débora, então. A Débora saiu com 15 anos do Brasil, foi isso, Débora? Isso. E você já se formou ou ainda está estudando ou foi parada por causa desse lockdown, ou seja, fica em casa? Então, eu terminei meu mestrado ano passado e agora eu tô no doutorado, tô no primeiro ano do doutorado.
Show de bola. Nós temos uma foto aqui para ilustrar, produção. Essa foto aí, fala pra gente sobre esse diploma aí, Débora. Então, esse aí, na verdade, foi um prêmio que eu recebi da universidade em 2018 prêmio. de aluna... Isso, aluna do ano. Uau! Do setor privado. E a universidade reconheceu e me deu o prêmio. Nossa, que show. Então, você foi reconhecida como melhor aluna na época. Isso, da universidade ali do ano. Qual foi o ano? Opa, cortou ali, desculpa. Qual foi o ano? 2018. 2018. Tem 2 anos, então. Olha aqui, gente. E essa outra foto aqui? Tá dando aula? Essa é do lançamento... Não, é do lançamento do meu livro na biblioteca da universidade, porque ali na foto, todo mundo que tá tendo o livro na biblioteca da universidade é doutor ou professor, menos eu. Na época, eu era estudante de bacharel e consegui ter o meu livro ali na biblioteca da faculdade. E de qual livro a gente está falando, Débora? Knowledge do privado. Knowledge is Profit. Isso. Ah, que show de bola. Desculpa perguntar, a gente não pergunta para uma moça, enfim, a idade, mas você está com? 24. Já falou. Não era para falar, Débora, era para dizer, se você disse que não fala, então não vou falar. Então, 24 anos, gente. Não tem problema. Muito esperta, com 3 livros. Você tem 3 livros, Débora, escritos? Isso. Uau! Esse daqui foi o primeiro, de 7 línguas em 7 anos? Uhum. Uau! Isso. Fala sobre essa experiência, 7 anos estudando 7 línguas. Pois idiomas é uma coisa que eu sempre gostei e eu tive a oportunidade aí, né, nesse tempo de experiência que eu tive no exterior, eu tive a oportunidade de aprender várias línguas simultaneamente, algumas delas por conta, como foi o caso do russo e do chinês. O chinês, infelizmente, eu não tive tempo para continuar, mas o russo está no nível, chegando na fluência já. Então, aprender um idioma tão complexo por conta, de graça, sem gastar nada com curso, com aula online, tudo assim disponível na internet, eu falei o meu método ali no livro. Nossa, que joia. E tem esse último que você escreveu, que é Mãe, Quero Morar no Exterior, para brasileiros esse, né? Isso. Exatamente. É um guia completo, sabe? O que você precisa saber em questões de vistos, acomodação, adaptação, até mesmo os problemas que as pessoas têm com saudade, com depressão, de estar longe de casa, aprendendo idiomas. Então, assim, é um guia completo mesmo. E sobre estar longe de casa, como é que tá o coração aí, longe dos pais, hein? Pois é complicado, né? Essa é uma das partes mais difíceis de morar no exterior, é a saudade que fica de você não poder, sei lá, no final de semana ver os seus pais, comer um churrasquinho. E agora com nessa situação absurda que tá tendo, a gente fica meio preocupado porque a gente não sabe quando vai poder viajar normalmente de novo, né? E vai que os caras trancam tudo de vez, que Sim. É uma coisa que eu venho falando muito no meu canal que pode acontecer. Porque assim, né, eu falei aqui no começo que a gente não sabe o que vai se passar, mas a gente tem uma certa noção e a gente espera estar errado. Eu espero, sabe, sinceramente, que eu não esteja certa a respeito disso, mas... Eu assisto os canais do Sandro, do Mano Tóquio, assim, que eu vejo que trouxe muita informação e realmente veio acontecendo as coisas, do Daniel Mastral, o seu, do Thiago Lima, enfim... Alguns canais que eu vejo, né, que são interessantes. Tem também o irmão, me esqueci o nome dele agora, que ele fala há muito tempo. Ele fez um DVD lá em 2012, se não me engano, e espalhou nas igrejas, falando sobre os Illuminatis, sobre a nova ordem mundial, enfim. Irmão Rubens, você deve conhecer? Já ouviu falar do irmão Rubens no YouTube? Acho se não, que sim. Depois você procura. Sim, ele já ouvi falar, sim. Isso, Ele também fala sobre isso, inclusive ele estava com o Daniel Mastral esses dias fazendo uma live. Bom, enfim, e várias outras pessoas que eu ainda não conheço, porque são muita gente boa falando sobre esse assunto. E, Débora, lockdown e as estimativas para esse mês agora e os próximos anos. É você que estuda tudo isso, o que você acha? A gente volta à vida normal que a gente tinha em dezembro do ano passado? Isso não, isso eu tenho certeza, não vai voltar como era antes.
Agora eles vão afrouxar um pouquinho o lockdown ao redor do mundo. Aqui na Europa eles já estão começando a abrir tudo de novo, só que vai ser com várias restrições. Por exemplo, viajar, tudo isso vai começar a voltar ao normal, entre aspas, só que vai ser muito mais complicado. E eu penso que isso vai ser temporário, que depois vai vir algum outro evento que eles vão fechar de novo e vai continuar nesse ciclo até... Olha, eu comecei o canal do YouTube falando sobre um evento que eu venho estudando por conta do mestrado que eu fiz em organizações de inteligência, que está relacionado com um grande conflito mundial, um grande conflito nuclear que pode vir a acontecer nos próximos anos. Então, ao meu ver, o que a gente está vivendo agora é um treinamento, é um real para ver como as pessoas vão reagir a todas essas mudanças sociais que estão acontecendo agora, e o caminho que a gente está indo não aparenta ser muito otimista, infelizmente. Então eu penso que a gente pode esperar que a coisa vai ficar pior. Eu tenho notado e visto aí alguns vídeos seus, inclusive, e informações a respeito de uma vacina. O que você pode falar sobre as vacinas? Ou você acha melhor não comentar sobre essa situação? Aqui eles já estão planejando, já estão trabalhando em desenvolver uma vacina em Oxford, e a estimativa é que até setembro eles tenham uma vacina pronta já. Inclusive, isso eu acredito que vai virar requerimento para você voltar ao trabalho, para você conseguir viajar, você ter essa vacina junto com um passaporte de imunidade para você comprovar que você está imune ao vírus. Eu ouvi que existe uma, não sei se é teoria da conspiração, porque eles sempre falam o que é verdade, eles fazem virar mentira, sobre nanotecnologia nessa vacina. Isso tem a ver com Bill Gates envolvido, Emmanuel Macron, enfim, Rússia. Tem a ver com esses burburinhos que a gente está ouvindo? Pois é, a questão do Bill Gates é complicado, porque ele está com vários projetos suspeitos, não só a vacina, mas ele tem essa identidade digital global, né, o ID 2020, que é o ID 2020, e ele tem também um projeto de desenvolver uma tatuagem quântica que vai funcionar como uma identidade digital. É uma, quase que literalmente uma marca, né, uma marca da besta, onde governos vão ter acesso a todas as suas informações, incluindo as suas informações de saúde, o teu histórico de doenças, tudo isso. Isso é uma coisa que está ficando concreta. O Bill Gates já lançou para o público, outras pessoas influentes estão falando isso, a Fundação Rockefeller está dando esses projetos, né, de hidrogel. Ela acabaria injetando dentro do corpo humano uma nanotecnologia que poderia se fundir com o seu DNA e manter quase como que se você colocasse um computador dentro do seu corpo e você conseguisse rastrear tudo o que está acontecendo, se você está com febre, se você está doente, e daí eles teriam, então, uma análise completa da sua saúde, e que é o que eles já vem insinuando isso na mídia, né, que eles falam, a gente vai criar um aplicativo, você mantém ali tudo que está acontecendo contigo. Agora eles vão dar um passo a mais e achar alguma tecnologia que possa dizer para eles, fulano está doente, ciclano está doente, porque se você estiver doente, se você tiver com uma febrezinha, com um espirro, você não vai nem poder viajar agora nesse novo sistema que a gente está entrando. Eu vi o seu vídeo falando sobre viagens e sobre também algumas companhias aéreas não mais trabalharem. Ser bem enxuto essa questão, né, de aviação, né? Pois é, aqui já fechou companhias, principalmente aquelas companhias mais baratas, o Germanwings, por exemplo, que pertence. E a gente está vendo isso acontecer, o que vai aumentar o preço, vai dificultar muitas coisas, porque, né, foi um baque muito grande, assim, parou 90% dos voos da noite para o dia. Então, algumas companhias aéreas, os governos estão, né, em inglês você fala bail-out, que seria você paga para eles, né, continuarem, paga a dívida deles, mas nem todas vão conseguir, muitas já fecharam, sim. Débora, a gente já começou a quarta evolução? Isso, já começamos. Esse problema desse vírus foi para a implantação da quarta evolução? Eu penso que sim, porque se a gente for analisar a maneira que o mundo reagiu a esse vírus, é uma coisa fora do comum, sabe? É uma reação muito mais exagerada do que deveria ser, porque nós já lidamos com vírus antes, nós temos outros vírus, até mesmo o da gripe comum mata milhares de pessoas por ano. E daí a gente vê essa reação de trancar tudo, de destruir a economia, porque é isso que foi feito
Nós ainda não estamos sentindo os efeitos totais disso por causa dos estímulos do governo, porque o Federal Reserve baixou as taxas de juros para zero, então muita gente está pegando empréstimo. Só que isso não pode durar para sempre. Isso são programas que, ao longo prazo, eles não vão sobreviver. Então, a gente está caminhando agora, essa travada na economia, travada no sistema, vai quebrar tudo, infelizmente. Então, é uma reação absurda para um problema no qual a gente lida diariamente, que são doenças. Muitas pessoas morrem de doenças que poderiam ter sido prevenidas, mas agora eles decidiram travar tudo. Então, para mim, está muito suspeito. Isso está tudo dentro da agenda global, agenda 21, não sei como é que fala ao certo. Você acha que isso tudo está sendo traçado de maneira certa, no tempo certo, ou deram uma adiantada? O que você analisa isso politicamente? Enfim, não sei como é que seria a palavra. Eu penso que foi dada uma adiantada e muita gente concorda com isso, porque eu já estava estudando isso há algum tempo e o que eu esperava era uma coisa como essa acontecer lá por 2023 ou 2022, não agora em 2020. Pegou assim muita gente de surpresa e a impressão que dá é que eles estão acelerando sim o processo. Tá, para a gente poder entender que tem muita gente que não compreende, não entende, talvez nunca teve informação sobre essas coisas, o que seria esse adiantamento, acelerar esta agenda? Seria para uma nova ordem mundial, um novo governo mundial, uma nova religião única, uma única moeda? O que seria? O que é agenda global? Enfim, adiantar esse processo? Seria para isso? O que, aos seus olhos, ou seja, enfim, o que você estuda, o que você pode falar para a gente? É o domínio global, vai ser um combinado de todas essas coisas que você falou, um só governo, uma só religião, uma só moeda, para obter o controle total da população, que é a meta. Se a gente for estudar a história, se você for olhar na história, você vai ver que ao longo da história humana, nós sempre fomos escravizados de alguma maneira. Claro que antigamente era a escravização física, até mesmo lá no Egito Antigo, no Império Romano, mais recentemente, né, na história do último século da Europa. Agora a gente está, através da quarta revolução industrial, a gente está sendo escravizado de outras maneiras um pouco mais sofisticadas, mas essa é a meta final, né? É o controle total sobre o ser humano. O que você pode falar sobre renda universal? Está próximo, porque parece que eu vi o Macron falando sobre isso, sobre uma renda universal. Você acha que isso vai ser implantado rápido? Já está sendo. Aqui no Reino Unido eles já estão falando a respeito disso, que essa renda universal vai ser um salário básico que todo mundo vai receber para manter você dependente do governo. Então até pessoas que não precisam receber vão acabar recebendo, o que economicamente não faz sentido nenhum, porque esse dinheiro vai vir do governo, ou seja, como é que o governo vai conseguir manter isso? Só que quando você observa a intenção deles, que é manter todo mundo dependente do governo, você entende por que isso está sendo feito. Porque muitas pessoas que vão receber esse salário básico universal, que elas, vai fazer com que elas pensem assim, eu estou ganhando dinheiro do governo sem fazer nada. Então, por que eu vou me esforçar a mais? Por que eu vou ir para o meu trabalho? Eu vou ficar em casa dormindo o dia inteiro, eu recebo dinheiro igual, só que vai ser um dinheiro mínimo para a sobrevivência. Não vai ser algo assim que você possa ter uma vida muito confortável. Então, infelizmente, isso vai avançar a dependência do governo. A China é um modelo disso? Porque me parece que os chineses ganham um valor por mês e tem transporte, enfim, tem tudo à disposição que o governo dá para eles. Seria esse modo de viver para todo mundo na Terra? Exatamente, não só isso, né? A China foi um dos países pioneiros para várias tecnologias de controle, como a questão do reconhecimento facial, a questão do crédito social. E a gente vê que estados comunistas, como a China, eles são protótipos desse sistema de controle, porque a própria ideologia comunista, ela visa escravizar a população e fazer com que todo mundo trabalhe em benefício do sistema. Ela é contra coisas como liberdades, propriedade privada, contra você falar opinião. A gente vê a censura que existe na China, a gente vê o mesmo que aconteceu lá na época da China. A gente pode olhar para lá para ver o que nos espera no Ocidente. Nessa linha, eu tenho um vídeo aqui, até vou colocar para o pessoal que está em casa, ele está legendado e eu quero que você assista e depois eu quero que a Débora dê aí, enfim, fale para nós o que ela acha de tudo isso e das declarações do presidente da França, que, pelo que a gente vê,
se colocou aí como sendo o novo líder dessa ordem mundial que está chegando ou que já está implantada nesse grande teste, né, Débora? A gente até pode dizer, então, que é um teste essa questão de estar em casa e o governo dar esses dinheiros para as pessoas não ficarem em situação complicada. Exatamente. Já seria mais ou menos um teste, então. Exatamente. É bom conversar com gente que sabe, que a gente vai abrindo a mente. Você que está assistindo, você que vai assistir depois gravado. Gente, é muito importante essas informações. Aproveitem enquanto é tempo, enquanto a gente tá podendo falar. A censura tá chegando e tá ficando difícil. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém falando e ou aceita ou não aceita. Aí a gente já vai pro lado da Bíblia, né? Chip ou não chip? Morre ou vive? Tipo Matrix, as pílulas, a vermelha ou a azul? Qual é que você quer? Enfim. Mas vamos colocar esse vídeo aqui para você poder compreender e entender o que está acontecendo, e a Débora volta para comentar com a gente. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc... Bom, é só um trecho, a gente não tem inteiro essas declarações, mas só esse pedaço já traz algo assim que nos deixa meio... vou falar agora do lado espiritual. A gente está vendo se cumprir Daniel capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Então, assim, gente, bom, a Débora vai falar agora na questão profissional, vamos lá. E aí, Débora, o que você acha? É o novo líder mundial? É o Macron? Pode ser o anticristo? Como é que tá isso na sua mente, nos seus estudos? A questão de quem é o anticristo é uma coisa que para mim ainda não ficou clara, porque muitas pessoas são candidatas a essa posição, mas nós temos que ter em mente que o anticristo vai ser uma figura que todo mundo vai admirar, que todo mundo vai gostar e que vai chegar para salvar as pessoas da grande crise, porque a gente tem que lembrar que a elite cria o problema e daí oferece a solução. Então, para mim, esse tudo dele foi bem simbólico para ele falar dessa questão da besta, porque realmente a gente está vendo a besta chegar ao sistema da besta, que fala que quem não tiver a marca não poderá comprar, não poderá consumir. E é isso que a gente está vendo. Logo, quem não tiver ou a vacina, ou essa tatuagem, essa nanotecnologia, não vai poder comprar comida, não vai poder trabalhar, não vai poder interagir com o sistema, não vai poder viajar. Então,
É engraçado que ele fala que eles querem combater. Não, eles não querem combater, eles querem instalar esse sistema, mas eles têm que passar a ilusão que eles são os bonzinhos, que eles vão, né, chegar para ajudar as coisas, e é esse o grande engano do anticristo. Ele vai chegar falando que ele vem para salvar as pessoas, mas não, ele vem para dificultar, para levar as pessoas para esse caminho sem volta, que é o caminho da besta. Tudo então está seguindo para a gente chegar a uma moeda digital, uma nova moeda. Isso. Estão trabalhando para isso. E o 5G tem a ver com essa nova moeda digital ou não é necessário o 5G? Tá tudo ligado, porque o 5G ele vai ser o canal por onde toda essa tecnologia vai passar, porque a gente tem até esse momento, que seria, né, o 4G, a maior evolução, ela não tem uma capacidade tão grande quanto o 5G. O 5G ele tem uma frequência muito maior, por isso ele aguenta muito mais tecnologia, e a gente tem que lembrar que está tudo conectado. Então, a moeda digital tudo vai ser digital, então na tua casa tudo vai estar conectado à internet. Tem até pessoas que falam que no sistema do futuro, onde você vai smart houses, né, aquela casa inteligente, você vai ter que pagar por vez que você for lavar as roupas na sua máquina, ou cada vez que você for no banheiro. Tudo vai estar digitalizado e você vai ser um escravo da tecnologia. E o 5G chegou para possibilitar que isso aconteça. Inclusive, ano passado foi o ano que o 5G foi comercializado ao redor do mundo. Então, eles estão instalando agora um sistema de internet que vai possibilitar isso. Aí logo a gente vai ver não só a moeda digital, porque eles precisam do dinheiro que seja digital para comprar, para fazer transações nesse mundo novo, e também porque o dinheiro de papel eles não uma coisa, ninguém sabe que você comprou. Agora o dinheiro digital, tudo é rastreado, e com isso vai chegar a inteligência artificial ainda mais dentro das nossas casas, a internet das coisas, que a internet das coisas é quando tudo está conectado à internet, tudo vai estar. E assim, todas essas coisas vão trabalhar juntas. O sistema de crédito social na China, que vai controlar tudo que você faz, o que você fala, é o sistema lá que o George escreveu no livro dele, em 1984. Tem a ver também esses aplicativos que a gente, no caso, entra, as redes sociais, o TikTok, enfim, já é para colher os dados, né, das pessoas, e este Fique em Casa foi para poder as pessoas irem para a internet e entregarem os seus dados para esse novo sistema, Débora? Exatamente, foi isso que eu falei no livro que eu publiquei em 2018, que é como as corporações estão coletando os nossos dados de maneira extensiva, e o que eles vão fazer com esses dados é, antes de tudo, o sistema da inteligência artificial vai funcionar com esses dados, porque a inteligência artificial é a soma de todas as informações que nós, humanos, produzimos na internet. E a questão também é que eles vão usar esse conhecimento para prever o nosso comportamento. Que nem até mesmo tem um filme do Tom Cruise que fala sobre isso, onde eles usam as informações para prever, fulano vai cometer um crime amanhã, nós temos que prender ele já hoje. Então, assim, inclusive no livro eu comentei que o Facebook, aqui no Reino Unido, as pessoas, todas as informações que elas colocavam, as páginas que elas curtiam, os comentários que elas faziam, tudo isso foi analisado por um software lá com a Cambridge Analytica, que deu aquele escândalo em 2018, Sim. onde eles estavam tentando prever o comportamento dos eleitores britânicos, em quem que eles votariam nas próximas eleições, usando apenas a informação que eles colocaram no Facebook. Então, é perigoso. Nós não temos esse conhecimento. A gente acha que é gratuito, Facebook, Instagram. E, muitos de nós, que nem eu, por exemplo, eu tenho que usar as redes sociais porque esse virou meu trabalho. Então, se eu não uso as redes sociais... Exatamente. Sem redes sociais, eu não ganho cada dia, sabe? Então, infelizmente, a gente tem que fazer parte desse sistema, só que... E é isso que eu venho falando no YouTube, que é o que eu venho me preparando também, para tentar pular fora antes que a coisa feche ainda mais, antes que a coisa piore ainda mais. A gente vai falar isso, vai ser a última coisa para a gente deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Projeto Bluebeam, agora sai com o 5G? Olha, a questão do projeto Bluebeam, eu acho que ele está diretamente ligado a duas coisas. A invasão de alienígenas, que a gente viu que até mesmo o Trump lá nos Estados Unidos está falando, começando a falar mais sobre isso, e a vinda do anticristo também, porque a maneira que eu olho tudo isso, não é uma pessoa que eu acredito em Deus,
mas eu não tenho diploma em teologia, eu não tenho estudo aprofundado das religiões, mas quando eu olho o contexto histórico e geopolítico das coisas que estão acontecendo, a única coisa que faz sentido é quando você compara com, por exemplo, o que a Bíblia fala, as profecias dos tempos, dos fins dos tempos, as escrituras. Então, coisas como a vinda de um líder mundial, isso é incontestável, isso está para acontecer. E coisas como o Blue Beam, eles podem, uma das opções que eu vejo, cria hologramas, que pode fabricar uma versão da realidade que não é real, eles podem usar essa tecnologia para fingir, para manipular a vinda do anticristo como algum alienígena, algum ser superior, que a gente vê que a mídia fala muito disso, né? Os alienígenas são superiores a nós humanos. Sim, sim. Então, assim, eu vejo que tem um caos planejado e eles podem usar essa tecnologia do Blue Beam para falar que, ó, aqui tem um alienígena que chegou, a gente fez contato e eles estão aqui para nos ajudar, humanos. Então é por isso que eu falo que ainda não ficou claro para mim quem vai ser o anticristo. Pode ser que seja o Macron, pode ser que seja um outro político, mas pode ser que seja até mesmo uma criatura que não seja desse mundo, nesse caso um alienígena. Certo. Uma outra colocação aqui. Eu não sei se você viu, a Donald Trump se juntou com o governo, enfim, numa reunião e orou pelo Bolsonaro e pelo Brasil. O que você acha disso, se você viu esse vídeo? Eu não cheguei a ver, mas a questão do Bolsonaro é complicado, sabe? É difícil você chegar e falar que essa pessoa tá desse lado. Até mesmo o Trump, tem muitos que eu vejo que acreditam que o Trump está tentando ajudar as pessoas contra a nova ordem mundial. Eu não confio muito em nenhum político. Eu gostaria de acreditar que pelo menos o presidente brasileiro, o Bolsonaro, está tentando ajudar as pessoas, mas é complicado, sabe? Porque eu vejo que tem uma agenda que está caminhando. Então eu não penso que nem o Bolsonaro e nem o Trump vão para a agenda. Eles podem conseguir. Eu vejo que o presidente Bolsonaro está indo contra a agenda de quarentena forçada e tal. Então isso pode atrasar, sim, mas vai chegar um momento que nem, se você estudar a história das organizações de inteligência no século passado, líderes do poder, através do impeachment, através de assassinato, através de várias coisas. Então, o caminho do jeito que anda, agora já começou as campanhas de subversão com a propaganda. Aqui na Europa é diário o criticismo, muitas vezes infundado, estão no caminho para parar, se ele estiver realmente tentando ir contra o sistema, para parar com isso. Então, eu quero dizer que eu acho que a agenda vai continuar, sabe? Tem que seguir, né? Até de vez em quando eu coloco alguns vídeos e eu coloco, ou até Bolsonaro quando fala alguma coisa, eu posto e já coloco, e segue a agenda. Eu só ponho assim o título, e segue a agenda. Porque exatamente. São coisas que não tem como não dizer que não é a agenda seguindo a sua ordem. Você acha que o Bolsonaro fica ou sai do governo? Eu acho, na minha opinião, que ele vai ser removido. Pode ser que eu seja errada, né? Isso eu não tenho certeza nada, mas ao meu ver, com a experiência de ver como o sistema está agindo a respeito dele, como a mídia está agindo a respeito dele, e como até mesmo os políticos dentro do Brasil estão agindo a respeito dele, eu penso que eles vão tentar remover, sim, ele o quanto antes. Poxa, pois é. Nós querendo que o Brasil melhore e cada vez pior nessa pandemia e acontecendo um monte de coisa a respeito de política. Até teve um dia que eu não aguentei de ficar ouvindo e vendo a forma e a maneira que está acontecendo, né? Tenho família no Brasil, amigos no Brasil, e eu cheguei a me desesperar, fiz uma live chorando, de soluçar, porque, meu Deus, só o que nos resta é ajudar uns aos outros, enquanto conseguimos, porque exatamente. Nós não sabemos o que vem por aí. É difícil você aceitar que tudo isso está acontecendo, mas pessoas, que nem eu venho estudando esse assunto já há pelo menos 7 anos, então eu já esperava que isso ia acontecer. Claro, não tão cedo como está acontecendo agora, e até mesmo agora é difícil para você aceitar. Só que é por isso que a gente tem que olhar além da questão política, porque para mim, isso não é só uma batalha entre presidentes, entre países, isso vai muito além. Isso para mim é uma batalha espiritual, e tem, sabe, a meta final são coisas que a gente nem consegue ainda imaginar. É verdade.
A gente tem mais ou menos o que as escrituras mesmo nos trazem pelas profecias dos finais dos tempos e afirmamos hoje com certeza que o princípio das dores já iniciou. Exatamente. Cristo falou sobre isso em Mateus 24. Débora, ainda no projeto Blue Beam, para quem não entende ou não conhece ou nunca ouviu falar, é um arrebatamento falso que eles estão preparando para que tudo venha a acontecer dentro de todo esse projeto que a gente está conversando aqui. O que tem a ver também, está interligado ou ligado diretamente o projeto HARP, né, Débora? HARP, Exatamente, tem vários projetos de manipulação da realidade. O HARP, eles acreditam que seja para manipular o clima. Tem gente que fala que está relacionado com essas mudanças climáticas que a gente está vendo. Não tem como saber 100% porque são organizações bem secretivas. Mas isso que você falou do Blue Beam, ou como eles vão tentar falsificar a vinda de Cristo para dizer para o pessoal, olha, ele voltou, mas não vai ser ele, vai ser ou o anticristo ou alguma ilusão, não sei. Então, tudo isso faz parte da grande enganação que eles vão fazer para as pessoas porque muitas pessoas que hoje estão acordadas, que são cristãos ou, sei lá, outra religião, que acreditam que o Messias voltará, eles querem falsificar esse evento para enganar essas pessoas justamente. Então, o engano vai ser grande, vai ser enorme. Pois é, gente. Bom, nós estamos aqui não trazendo medo, mas informando você que está aí do outro lado, pedindo para você compartilhar a live depois que a gente encerrar também. A Débora também vai colocar no canal dela, a gente a gente agradece e acredita que vai atingir muitas outras pessoas, porque a Débora também tem muitas outras pessoas que assistem ela e que, né, como eu, prestigia todas estas informações. Ela estuda sobre isso, gente. Ela não está falando da boca para fora, ela sabe o que está falando. Vá no canal dela e assista quando ela fala em vídeos sobre propagandas, sobre a influência dos Beatles nas gerações. Gente, é algo tremendo, tem muito conteúdo bom. Você pode chegar lá, tá no YouTube, Débora G. Barbosa. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha e fique ligadinho, porque sempre a Débora tá postando os vídeos. Você tá postando 2 por dia, é isso, Débora? Pelo menos um eu tento postar. Porque eu tenho visto que você faz bom dia, boa tarde. Aí eu falei, poxa, ela tá postando... Depende. Eu falei, ela deve estar postando... Se eu tiver tempo, eu posto 2. Tá. Qual horário que você costuma liberar na plataforma o seu vídeo? Todos os dias, no caso. De manhã, pro horário do Brasil, geralmente 8, 7 horas da manhã eu libero o primeiro, e se eu postar um segundo, vai ser lá por 1 hora da tarde, alguma coisa assim. Uau, então pra você aí é de madrugada quando você posta? Não, aqui é 4 horas a mais, então pra mim é tipo meio-dia, sabe, quando eu posto. Beleza. Aqui é que a gente... Então, peraí, o Brasil tá no futuro, estamos no presente, mas eu tô no passado, nesse momento. Se for olhar... Por isso que a gente pode até dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que ele está ontem, que é aqui, para você. Não, ainda não, né? Para o Japão. Enfim, nossa, fica até doido se pensar nisso. Ele está em todos se você me permite, Jonas, fazer um comentário aqui, porque a gente sabe que essa situação que a gente está vivendo realmente é assustadora. Só que, ao meu ver, é o seguinte, a gente não deve ter medo. Eu, por exemplo, muitas pessoas... pergunta para mim desses assuntos abertamente na internet. Sinceramente, não. Por quê? Porque eu tenho fé e eu acho assim que tudo tem um propósito, sabe? Eu acho assim que se chegou a minha hora, chegou a minha hora. O que eu vou fazer? Eu acredito numa vida após a morte, então assim, você fazer o correto aqui na Terra. E assim, o correto aqui agora é eu espalhar essa informação. Se eu manter essa informação para mim, eu não... Entende? Então assim, eu acho que nós temos que buscar o conhecimento, claro, né? Se informar, porque se você se informa um pouco, né? Que nem eu sempre falo no meu canal, para as pessoas plantarem alimentos, porque pelo menos você não vai morrer de fome se você não conseguir mais comprar nada. Você vai ter algumas comidas ali, mas a fé é importante, né? Você não pode ter medo, você tem que ver que tudo faz parte de um plano, do plano do Criador, e você tem que aceitar e ter fé. Seguir, né? Para chegar ao momento dele salvar as pessoas que acreditarem nele e confiarem no Filho dele como Salvador. Você acredita que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial ou isso vai ser segurado para que
possa existir a paz na terra. E aí a Bíblia diz, quando disserem sobre esta paz, então virá repentina destruição. O que você poderia falar sobre isso? Sendo que vai ter uma terceira guerra mundial a caminho, inclusive eu faço esses estudos mais aprofundados lá no Patreon, através de um ponto de vista da inteligência, porque se você for olhar na questão do desenvolvimento de armas, da questão como tudo está acontecendo, os tratados nucleares que estão sendo destruídos, ou seja, logo, a partir de 2020, vai esperar o último tratado que proíbe o aumento da produção de armas nucleares. Então, tudo está se encaminhando. O Putin já deu entrevista recentemente falando que qualquer movimento dos Estados Unidos é um motivo para retaliação. A mídia já está preparando o nosso subconsciente para uma guerra nuclear. Isso, a mídia, a propaganda vem fazendo isso há muitos anos, através do entretenimento, através de várias coisas. E, assim, eles precisam criar um caos muito grande para a hora que essa figura do falso Messias chegar, as pessoas aceitem com facilidade, porque vai estar todo mundo tão desesperado, vai estar tudo assim tão destruído, que vai ser mais fácil de aceitar. E eu penso que, na minha opinião, vai ter dois eventos, um feito pelo homem e outro feito pelo Criador. O primeiro, pelo homem, seria uma terceira guerra mundial, e depois a gente vai ver, vai ser orquestrado pelo Criador, como a gente viu nos tempos de Noé, também há muito tempo atrás. Podemos falar sobre a guerra do Armagedon, chegando já logo aí? Isso, vai ser um... Exatamente, eu penso que vai ser 2023. Essa é uma data que muitas pessoas concordam pela questão da numerologia, o significado desse número, pelo Sim. andar da carruagem também. Então, assim, claro, nada é certo, né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, isso é apenas a minha opinião baseado nas coisas que eu venho notando já. Nos dados que você tem colhido. E sobre essa segunda onda, o que seria isso? Mais um vírus, mais forte ainda para reduzir ainda mais a população na Terra? Ou esse próprio vírus que sempre vai estar com a gente, agindo ali, outra hora aqui, enfim, abre, fecha, o que você tem em mente sobre isso? Ou vai ser um vírus mais potente, ou vai ser uma mutação desse vírus que a gente está vendo agora. Mas que a segunda onda vai vir, isso eu acredito sim, porque eles precisam continuar esse ciclo, né? De abrir e fechar, até chegar um momento que eles fecham de vez. E aí, enfim, chega o salvador da pátria, entre aspas, que seria o anticristo. O próprio Papa já tem falado sobre essa unificação geral, né? Dessa ordem mundial, né? Uhum. Exatamente. Eles querem criar uma crença onde eles querem misturar tudo. Eles querem pegar o pessoal, juntar com o pessoal pagão e fazer tudo assim uma mistureba de coisas. E assim, a gente vê que a nova ordem mundial, assim como ideologias comunistas, as pessoas não têm como base forte uma fé. Elas precisam adorar o sistema, acima de tudo, elas precisam adorar o governo, que nem é na China, né? Um país de maioria ateus que adoram um partido comunista. Então, é isso que eles querem fazer com essa junção das religiões, eles querem tirar a relevância das religiões. Ao meu ver, pelo menos o pessoal que acredita em um criador, em um Deus, está muito mais próximo da verdade do que o pessoal que acredita em 3.000 deuses e coisas assim, que para mim isso não faz sentido. Então, eles querem misturar tudo, eles querem confundir as pessoas, e eles querem que, no final, as pessoas percam a sua fé e que adorem os líderes do sistema, que isso é chamado culto de personalidade. Tudo isso, então... Desenvolvido. Oh, perdão. Hã? Perdão. Tudo isso, então, tudo isso tem a ver com a inversão. Exatamente. Ao invés de adorar a Deus, vamos adorar personalidades. Exatamente, é uma valores. E isso a gente viu começando lá na época da União Soviética, foi uma estratégia criada por organizações de inteligência para distrair o pessoal da verdade, fazer eles adorarem pessoas. Que nem a gente vê na Coreia do Norte, né? O pessoal adora lá o Kim Jong-un. Então, vamos dizer assim, que os deuses que a gente vê do Egito, da Grécia, enfim, um monte de deuses que a gente vê que pessoas adoravam, seriam hoje os artistas, Exatamente. as grandes estrelas que eles trazem para a gente se entreter, seriam como pequenos deuses para entreter o povo enquanto eles fazem outras coisas, para cuidar do gado, vamos dizer assim. Isso. E não só para isso, né? É para direcionar a humanidade numa direção errada.
né, direcionar para longe do que seria o correto, porque quando você perde a fé, você perde um compasso moral muito grande. As pessoas que não têm uma religião estabelecida, uma crença estabelecida, elas aceitam tudo, elas fazem tudo, elas experimentam. Então isso quando você quebra a fé da pessoa, você permite que ela seja manipulada de várias maneiras. Poxa vida. Gente, você que está aí do outro lado, vamos ficar atentos, porque nós precisamos nos ligarmos em tudo que está acontecendo, ouvindo a Débora, ouvindo outras pessoas na internet, usar a ferramenta que eles estão usando para nos entreter contra o próprio sistema, enquanto a gente conseguir sinal, enquanto a gente conseguir falar, enquanto a gente não for calado. É interessante porque não é que a gente vai te dizer, ó, faça isso, que aí você vai se dar bem, mas pelo menos te alertar para ver o que é que você pode fazer em questão até de cuidar de você, da sua família, para um futuro que está chegando aí. Principalmente, é claro, sua fé, como a gente tem falado, e a Débora também, é muito importante no Criador, porque ele disse que voltará para nos livrar de tudo isso. Então, a crença é muito importante nessa hora e a palavra de Deus está aí para você ler e, no caso, entender o que tudo está acontecendo, porque no natural está seguindo o que no espiritual está escrito. Então, a gente tem que ficar atento. Débora, para a gente encerrar, porque nosso horário já está chegando ali nos quase 55 minutos, temos 47 minutos, para a gente poder encerrar a nossa live, deixamos para o final a questão de: é bom hoje morar em cidade grande ou é bom fugir para os montes, ou seja, estarmos em lugares afastados por conta de tudo que está chegando aí em 2021, 2022 e a data tão importante pelos seus estudos e por várias pessoas falando sobre isso, de algo grandioso que chega na Terra, mundialmente falando? É importante a gente sair das cidades. Eu já estou me planejando, porque não é uma coisa que você faz no dia. Todos nós temos as nossas vidas, os nossos trabalhos. Eu tenho a minha universidade no momento, mas a minha meta é até o final desse ano estar morando no interior, num lugar que eu esteja longe do 5G, antes de tudo, porque você tem, né, não só a questão da escravização da tecnologia, você tem o dano à saúde, que ninguém ainda tem noção do que vai ser, e também a questão de que eu quero plantar a minha própria comida, assim, coisas que às vezes as pessoas acham que você é maluco, mas não, a única maneira, ao meu ponto de vista, de você estar longe desse sistema é você conseguir ser autossuficiente. E quem está na cidade, infelizmente, não tem como fazer isso. Se você está na cidade, você está à mercê da eletricidade que o governo te dá, você está à mercê do mercado. O que acontece se o mercado fecha? Aqui nós já estamos vendo a falta de alimentos como ovos, por exemplo. Você não vai ter esse problema se você tiver ali um galinheirozinho no interior. Então, para mim, essa é uma das únicas maneiras que a gente tem de tentar evitar ao máximo tudo isso que vai vir. Até porque se você tiver uma terceira guerra mundial, são as cidades grandes que serão bombardeadas. Então, a gente vê até mesmo as estratégias que foram feitas lá na Guerra Fria, pela CIA, pela KGB. Os planos deles é atacar cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, a gente não tem motivo para crer que isso mudou. Então, para mim, as cidades grandes serão o centro desse sistema novo da besta, e quem quer escapar vai ter que ter uma vida mais simples, longe da tecnologia, plantando o seu alimento. Vai ser assim. Então, seria voltar como os nossos antepassados viviam, sem a tecnologia, Exato. Sem gasolina, sem carro, enfim, vivendo da terra mesmo, do jeito que a gente veio no princípio de tudo. Só, enfim, plantando, comendo e usando os rios para tomar banho. Tomara que tenham águas boas, né? Porque pode ser que até isso eles venham contaminar para matar quem não entrar no sistema. É algo tão terrível de se pensar que, enfim, até o próprio Jesus em Mateus 24 diz que não se assuste quando essas coisas acontecerem. Ok, mas depois ele vem dizendo: por minha causa vão perseguir vocês e vão matar vocês. Os pastores, o pessoal não quer falar muito sobre isso. Essa parte eles dão uma pulada. Porque se está escrito, vai acontecer. Então é bom a gente sair das cidades grandes. Eu chego a entender, espiritualmente falando, que quando Jesus fala saia, fuja para os montes, não fique em lugar de muitas pessoas, agregados. Exatamente. Agregados, porque
como a própria Débora está dizendo, é aí que vai vir o ataque, onde existem muitas pessoas juntas. Então, até eu, estando aqui do lado, eu costumo dizer no quintal do Trump, tenho que dar um jeito de sair para bem longe daqui, porque Exatamente, Estados Unidos é um lugar que pode acontecer a qualquer momento essa grande catástrofe. O Reino Unido é a mesma coisa. Eu estou aqui do lado da BBC, inclusive. Então é um lugar assim do lado da Huawei, da companhia chinesa de 5G. Uau. Então eu já estou me preparando, mas você precisa de planejamento, né? Não é uma coisa que você faz assim da noite pro dia, até porque precisa de dinheiro, tudo isso. Então, estocar alimento já é importante ir fazendo, né, Débora? Isso. Também, né? E tem gente, exatamente, que nem eu tenho um site onde as pessoas compartilham informações gratuitamente, tem um artigo ali, uma parte do fórum, onde as pessoas compartilham como plantar alimentos dentro de apartamentos. Então, assim, é sempre possível você fazer um pouquinho mais, sabe? Eu, por exemplo, o que eu venho fazendo, eu não consigo plantar aqui, infelizmente, mas eu já venho cortando alimentos industrializados da minha dieta já há uns 4, 5 meses, sabe? Tudo que for industrializado eu não tô mais comendo, pra já ir começando a me acostumar a uma vida mais simples. Joia. Bom, queremos agradecer muito pela sua participação. Show de bola. É bom falar com você. Te assistir e te ouvir já é demais, então pra gente falar com você e ter você aqui na Rede Gostei, pra gente foi muito importante. Você é muito especial pra nós, como pra Deus também. Obrigada. Débora, vamos falar onde é que o pessoal pode encontrar os seus livros. No site da Amazon, tanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode comprar a cópia física do livro, impressa. E no Amazon do Brasil, infelizmente, só tem no Kindle, mas você encontra os 3 livros no site da Amazon. Na Europa também você pode comprar o livro físico. No Brasil, pela Amazon também, né? Você acabou de dizer, né? Mas no Brasil é só Kindle, infelizmente, por enquanto. Só um. Não está pela Amazon. Ok. Como é que faz para o pessoal te encontrar, Débora? Pode, por favor, dar aí suas redes sociais, enfim. Eu tenho o Instagram e o Twitter, eu não tenho o Facebook, mas o Instagram e o Twitter é que nem o meu nome, né? Débora G. Barbosa, que nem no YouTube. Então, gente, nas redes sociais, Débora G. Barbosa. Ok, Débora, a gente agradece, então, sua participação. Muito obrigado mesmo. Que Deus Obrigada possa a te vocês. guardar aí, guardar sua família no Brasil e que os seus projetos, né, que você tem em mente, até a gente nem falou, mas enfim, sabemos que você tinha o projeto de ser presidente e capaz mesmo de você chegar, né? Olha, porque quando a gente projeta uma isso... coisa, a gente chega. Não, isso era na época que eu não tinha tanta noção de como o mundo funciona. Hoje eu já quero uma vida tranquila no interior, vivendo assim em paz. Pois é. Bom, gente, quer conhecer mais sobre a Débora? Entre no YouTube, se inscreva, ativa lá o sininho para você receber as notificações quando ela entra ao vivo ou então quando ela coloca lá um vídeo. As informações que ela tem são tremendas, aborda várias outras áreas, não somente essa parte que a gente conversou aqui hoje, e tem conteúdo bom demais para você. Débora, a Rede Gostei está à disposição, quando você quiser divulgar qualquer coisa, por favor, pode mandar e-mail para a gente, entrar em contato no nosso WhatsApp, a gente vai estar aqui, se quiser também uma transmissão que você acha importante, a gente está aqui à disposição para replicar aí o sinal, tá? Para transmitir aqui nos nossos canais também. Enfim, as portas estão abertas para você e a gente agradece muito por você ter recebido a gente na sua casa aí. E nesse horário, né? Que é bom informar, que já é quase 11 horas da noite. Mas eu que agradeço. Gostei muito. Obrigado e Deus continue te abençoando e te usando aí através dessas verdades para todos nós aqui. Tá bom? Grande abraço, boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, tá aí então. Foi demais essa live, foi bom demais ter você aqui com a gente também. A gente vai seguir com a programação da Gostei, com a Gostei Pop. A gente vai seguir tanto na TV, como também nas rádios. Você pode acessar aí gostaynetwork.com. A live vai ficar gravada no Facebook, vai ficar gravada no YouTube e no Instagram também, tá bom? Pelo menos assim a gente acredita, porque a gente tratou de alguns temas aqui que são meio complicados nesse momento, né? Mas que você possa compartilhar a live, que você possa falar sobre essas coisas com a sua família, não temorizando ninguém, botando medo em ninguém, mas ficando esperto, tá bom?
Deus abençoe você. A gente volta a qualquer momento aqui na Gostei Pop, na Gostei Gospel, para trazer para você aí mais conteúdo. Um abraço para você. Valeu, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui com a gente. Listening to the Gostei Rádio Internet Radio Network in Washington, D.C., the capital of the world.